E aí pessoal, bem-vindos a mais uma aula de inglês. Eu sou Osvaldo, professor de inglês, e hoje eu gostaria de explicar acerca da aula The Present Continuous Tense. Vou definir a aula, vou explicar todos os detalhes, passo a passo, as bases de como podemos usar ou formar o Present Continuous Tense. Então vamos começando mesmo com a definição e vamos passo a passo esclarecendo tudo juntos, ok? The present continuous tense is used to talk about an action which is happening at the moment of speaking. Now, de acordo com a definição aqui, estamos a dizer que o present continuous tense é usado para falar de ações que acontecem enquanto nós falamos. Então, toda ação que ocorre no momento da fala é classificada como presente contínuo. This tense is made by using the verb to be in the present simple. Am, is, are, como podem ver aqui, am, is, are, as an auxiliary verb and the main one in the present participle, or better, in good form. Então, o segundo paragraph diz o present continuous tense é formado usando-se o verbo to be como verbo auxiliar no simple present. A conjugação aqui que eu estava a dizer mesmo, am, is, are, como verbo auxiliar, e o verbo principal no present participle, ou o que chamamos de ing form. Então, continuando, vamos formar uma estrutura do afirmativo, affirmative structure. Então, vamos formar a estrutura do afirmativo, que é para poderem perceber como formar frases, nesse caso, do present continuous. Então, a primeira coisa a ser colocada tem que ser subject, que é o sujeito, ok? E a segunda coisa tem que ser o verbo to be, am, is, are, o que vimos lá na definição, ok? E de seguida, vamos colocar o verbo no ing form, ok? Este hífen aqui significa um verbo qualquer no ing form. Então, estamos a dizer que a ordem é subject, to be e o verbo principal no ing form, right? For example, I'm going to the cinema. Esta aqui é a primeira frase. Como podem ver, I, subject, am, to be, going. O verbo que eu me referi aqui quando eu disse que o hífen é o mesmo aqui, um verbo junto com ing. Então, aqui está, going to the cinema. Então, to the cinema que seria o complement. Um outro exemplo, my sister is cooking dinner. My sister, subject, is, to be, cooking. O verbo no ing e dinner seria o complement. E o último exemplo diz John and Kevin are playing football with their cousins. John and Kevin, subject, are, to be, playing, o verbo no ing form e football with their cousins, complement, right? Então, para quem ainda não tenha captado, present continuous tense é o mesmo que falar de gerúndio, ok? Então, estamos a falar do quê? Por exemplo, a primeira frase, se eu quisesse traduzir, ou se eu tivesse que traduzir, eu diria I'm going to the cinema, fica eu estou indo ao cinema, ok? Então, estamos a falar do gerúndio. Great, vamos continuar, eu acho que isso é muito simples. Continuando, the negative structure, agora vamos só ao negativo, ok? Como podemos formar o negativo, ok? É o negativo das frases no present continuous. Então, a primeira coisa, subject, ok? E a segunda coisa, verb to be, ok? Que é o auxiliar, ok? E de seguida, o not, right? Not. E de seguida, o verbo principal no ing form. Então, estamos a dizer subject, to be, not, ing form. Great. For example, I'm not going to the cinema. Subject, I, am, to be, not, como podem ver, depois o verbo principal going to the cinema. Ok? Vou usar as mesmas frases que é para tornar a explicação ainda mais simples. My sister is not cooking dinner. My sister, subject, is, to be, not, que já está aqui na estrutura, cooking dinner. Ing form e complemento. Great. O último example diz John and Kevin are not playing football with their cousins. John and Kev, subject, are, to be, not, e depois o verbo principal no ing form. Então, é desta forma como formamos
o negativo das frases no present continuous, ok? Ou no gerúndio. Great. Continuando. Interrogative structure. Agora vamos aprender a formar um interrogativo, ok? A primeira coisa é o verbo, ok? Então, prestando bem atenção na estrutura do afirmativo, a primeira coisa era sujeito, na estrutura do negativo também era sujeito, mas quando trata-se de interrogative em inglês, tens que sempre colocar o verbo primeiro, só depois disso é que vais colocar o subject, que é o sujeito, right? Então, de seguida, vamos colocar o verbo principal no ing form, ok? E é importante não esquecerem de colocar o question mark, right? Então, essa aqui é que seria a estrutura do interrogative. Então, for example, vamos usar as mesmas frases, que é para tornar a explicação simples. This is it. Am I going to the cinema? Interrogative da primeira frase, como podem ver. A segunda, is my sister cooking dinner? E a terceira, are John and Kevin playing football with their cousins? Então, desta forma como nós formamos o interrogative, ok? Invertendo, nesse caso, a posição do sujeito e do verbo auxiliar, ok? Então, a ordem aqui é esta, né? Colocamos o verbo primeiro, depois o sujeito e copiamos o complemento e colocamos o question mark, como podem ver, right? Great. Depois da explicação que eu dei aqui, vão perceber que os verbos que eu usei aqui, ok? Os verbos principais, né, nas frases, vão perceber que são verbos que eu só tive que acrescentar o ing, ok? Simplesmente acrescentei o ing e eles ficaram no present participle. Como podem ver, o go, só acrescentei o ing, ficou going. O cook, só acrescentei o ing, ficou cooking. E o play, acrescentando o ing, ficou playing, right? Então, o que eu quero explicar agora é que existe uma regra para formar-se o present participle. Isto que nós fizemos aqui. Existe uma regra, ok? Não é simplesmente pegar no ing e acrescentar no verbo, ok? Alguns verbos têm uma regra e é importante que conheçam a regra, ok? Então, é o que eu vou explicar agora. So, let's move. How to make ing form. Como fazer o ing form, como acrescentar o ing nos verbos, ok? This is it. Nós temos verbos com uma sílaba, ok? É a primeira base, ok? Todo verbo que tiver uma sílaba, verbos como put, stop ou mesmo swim. Sempre que tiveres que fazer ing form neste tipo de verbos, ok? Verbos com uma sílaba, observe as três últimas letras, mas isso tem que ser da direita à esquerda, ok? Tem que ser da direita à esquerda. Se tiveres consoante, vogal, consoante, ok? Quando tiveres que acrescentar o ing, vais dobrar a última letra antes de acrescentar o ing. Então aqui estamos a dizer que o put fica putin, assim. Dobrando o T, só depois é que acrescentamos o ing. O stop, right? Uma sílaba, de direita à esquerda, consoante, vogal, consoante. Então, vais dobrar o P antes de acrescentar o ing form. Logo fica stopping. E o swim, consoante, vogal, ok? Vogal, consoante. Então, a mesma explicação aí, a mesma base. Então, fica swimming. Então, esta é a primeira regra de como faz o ing form ou o present participle dos verbos. Great. Segunda regra, ou a segunda base, todo verbo com terminação é, ok? Terminação é, mas agora nós estamos preocupados com o número das sílabas, ok? Aqui é só um verbo com terminação é. Então, todo verbo com terminação é. Quando tiveres que fazer o ing form, o present participle, tens que eliminar o é, ok? Elimina o é, só depois disso é que vais poder acrescentar o ing. É por isso que eu marquei o é aqui, logo eu coloquei o é a vermelho, que é para perceberem que o é tem que ser removido. Então, estou a dizer que se eu tivesse que colocar esses verbos no ing form, o verbo come, for example, ficaria coming. O verbo drive ficaria driving. E o verbo write ficaria writing, right? Então, esta é a segunda base e vem aqui a terceira. Verbos com uma sílaba, ok? Uma sílaba, sendo que as duas últimas letras são I e E, ok? Essas duas letras aqui, I e E. Temos aqui tie, lie, die, right? Então, sempre que tiveres que fazer o ing form deste tipo de verbos,
nós vamos substituir o I e E colocando Y, ok? Então, se eu tivesse que fazer o ing form aqui do verbo tie, fica tying. O verbo lie fica lying. E o verbo die fica dying, right? Então, esta é a terceira base de como faz o informal present participle dos verbos. Então, existe uma regra, não é simplesmente pegar no ing e colocar nos verbos, porque aí vão criar uma confusão e... Yeah. Então, para evitar esse tipo de coisas, é importante que conheças esta base ou tenhas o domínio disto tudo aqui, que é para não elaborares mal, né? O ing form dos verbos. Então, fora isso, não há mais nada. Espero que a aula tenha ajudado muito. Espero que tenha gostado muito da aula. E terminamos aqui, ok? Então, deixa ficar aí um like e subscreva-se ao canal. Deixa um comentário caso algo não tenha sido claro. E daí para frente a gente vai interagindo e acertando, ok? Então, muito obrigado e até mais.